Era uma manhã ensolarada de verão quando chegamos ao sítio. O ar estava impregnado com o cheiro do campo, e o verde da natureza se estendia à nossa frente, prometendo aventuras e diversão. Eu e meus amigos, um grupo de estudantes animados pelas férias, tínhamos decidido passar uma semana naquele local encantador. O sítio pertencia à família de um dos nossos colegas, Pedro, e ficava afastado da cidade, cercado por árvores altas e misteriosas. O lugar tinha algo especial, um certo encanto que nos atraía como um imã. Assim que chegamos, já começamos a explorar os arredores. Foi durante uma de nossas caminhadas que encontramos um poço antigo. Ele estava meio escondido atrás de uma fileira de arbustos, como se o tempo tivesse se esquecido de sua existência. O poço tinha uma atmosfera intrigante, e sua água refletia uma coloração azul esverdeada que parecia quase sobrenatural. Ao seu redor, as paredes de pedra estavam cobertas de musgo, o que lhe dava um ar ainda mais enigmático. Curiosos como éramos, nos aproximamos para investigar. Pedro, o dono do sítio, nos contou que seus avós costumavam contar histórias sobre aquele poço quando ele era criança. Dizia-se que era um lugar místico, cheio de lendas e mistérios. Alguns acreditavam que havia algo sobrenatural ali, uma força oculta que se manifestava de tempos em tempos. Como escritor ávido por histórias extraordinárias, minha imaginação já começava a trabalhar a todo vapor. Decidi que esse poço seria a inspiração para o meu próximo romance de mistério e aventura. Então, com nossas mentes repletas de empolgação e imaginação, decidimos explorá-lo ainda mais. Ao redor do poço, encontramos algumas inscrições desgastadas nas paredes de pedra. Eram antigas, quase ilegíveis, mas pareciam fazer parte de uma língua desconhecida. As inscrições eram enigmáticas, e a sensação de mistério só crescia. Decidimos registrar tudo em nosso diário de férias, o que logo se tornou uma espécie de registro detalhado de nossas aventuras. Combinamos de voltar ao poço à noite, na esperança de desvendar mais sobre seu segredo. A escuridão, naquela noite, parecia mais densa e pesada do que o normal. Cada som da natureza era amplificado, e um vento inquietante sussurrava entre as árvores. Alguns dos meus amigos estavam receosos, mas a excitação do desconhecido era mais forte, e continuamos em frente. Quando chegamos ao poço, acendemos algumas lanternas para iluminar o local. A luz projetava sombras dançantes nas paredes de pedra, criando um ambiente ainda mais misterioso. Sentíamos como se estivéssemos em um conto de fadas, prestes a descobrir um segredo escondido. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Ao observar a água do poço, percebemos que ela estava se agitando lentamente, sem qualquer motivo aparente. Formas indistintas pareciam se mover sob a superfície, como se estivessem dançando uma coreografia invisível. Tentamos racionalizar o fenômeno, atribuindo a correntes subterrâneas ou alguma reação química peculiar. Mas no fundo, sabíamos que era mais do que isso. Era como se o próprio poço estivesse vivo, como se houvesse uma presença sobrenatural observando cada um de nós. De repente, ouvimos um som ecoar pelas paredes do poço. Era uma melodia suave, quase hipnótica, que nos envolveu em uma sensação de tranquilidade e medo ao mesmo tempo. A origem da música era desconhecida, e nossos olhos buscavam em vão a fonte daquela melodia fantasmagórica. Nossos corações estavam acelerados, e um sentimento de fascínio e temor nos dominou. Alguém sugeriu que a música poderia ser apenas o vento soprando entre as fendas das rochas, mas todos sabíamos que aquela explicação não fazia sentido. Aquela era uma música sobrenatural, uma canção dos mistérios antigos que ecoava através do tempo. Decidimos então fazer um experimento. Cada um de nós se aproximou do poço e tocou a água com a ponta dos dedos. Como numa orquestra silenciosa, nossos toques criaram uma sinfonia de notas inaudíveis. A música parecia se intensificar, como se estivéssemos interagindo com alguma entidade invisível. Nesse momento,
percebemos que as inscrições nas paredes do poço estavam começando a brilhar fracamente. As formas ilegíveis ganhavam vida, como se estivessem sendo reescritas por uma mão invisível. Ficamos atônitos ao presenciar tal fenômeno. Tentamos decifrar o que estava escrito, mas a linguagem parecia pertencer a um tempo e lugar remotos. Aquelas palavras pareciam conter sabedoria ancestral, e sua mera visão nos fez sentir pequenos e insignificantes diante do mistério que se desenrolava à nossa frente. À medida que continuávamos a observar o espetáculo, as inscrições começaram a se apagar gradualmente, até que voltaram a ser apenas formas desgastadas nas paredes do poço. A música também cessou, e a água voltou a se acalmar. Era como se o poço tivesse revelado um vislumbre de seu poder e conhecimento, mas logo voltou ao seu estado adormecido, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Ao longo dos dias que se seguiram, o poço continuou a nos intrigar. Durante as noites, às vezes ouvíamos a música suave novamente, mas nunca com a mesma intensidade do primeiro encontro. As inscrições pareciam permanecer inalteradas, como se esperassem o momento certo para se revelarem novamente. Entre todas essas experiências sobrenaturais, desenvolvemos uma conexão com o poço. Era como se ele nos conhecesse, como se fosse uma entidade consciente. Nossos diários de férias se encheram com reflexões e teorias sobre aquele lugar misterioso. A semana passou rápido, e chegou a hora de nos despedirmos do sítio. Cada um de nós sabia que aqueles momentos seriam inesquecíveis, e prometemos voltar um dia para desvendar mais sobre o enigma do poço. Ao longo dos anos que se seguiram, mantivemos contato e compartilhamos nossas histórias sobre o poço do sítio. Alguns acreditavam que era apenas uma manifestação natural, outros afirmavam que havia algo verdadeiramente sobrenatural ali. Eu, como escritor, continuei a explorar o tema em minhas obras, transformando aquele poço em uma lenda moderna. Seja qual for a explicação para o que vivemos naqueles dias, uma coisa é certa: o poço do sítio mudou nossas vidas para sempre. Ele despertou nossa curiosidade, nossa imaginação e nossa vontade de explorar o desconhecido. E assim, a história do poço continua, como uma chama que queima em nossos corações, nos lembrando de que o mundo é muito mais vasto e misterioso do que podemos imaginar. E que, em algum lugar escondido na Terra, talvez existam outros lugares encantados esperando para serem descobertos por aventureiros corajosos como nós.